A paz do Messias chamado Cristo para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Convido vocês agora para lermos junto mais uma vez o 14º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 2 Crônicas, capítulo 26. O reinado de Uzias de Judá. Está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 14, do versículo 21 ao versículo 22. E no mesmo livro de 2 Reis, capítulo 15, versículo 1 e o versículo 7. Leiam lá que vocês vão encontrar essas verdades também. Do que eu vou falar aqui. Trazer para vocês a verdade. O conhecimento por completo. No lugar de Amazias, o povo de Judá pôs como rei o seu filho, Uzias. Não se esqueçam, no lugar de Amazias, o povo escolheu o filho de Amazias, chamado Uzias, que tinha 16 anos de idade, para ser rei no lugar de Amazias. Depois da morte do pai, Uzias conquistou e construiu de novo a cidade de Elate. Uzias se tornou rei aos 16 anos de idade. Um jovem com 16 anos de idade se tornou rei de Israel. Ele governou 52 anos. 16 anos com 52. 68 anos. Ele governou 52 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jecolias. A mãe dele, de Uzias, era Jeconias. Jecolias. E era da cidade de Jerusalém. Seguindo o exemplo do seu pai Uzias, fez aquilo que agrada a Deus. Começou bem o reinado. Começou bem. O Senhor, enquanto Zacarias viveu, Uzias serviu a Deus fielmente. Parabéns, meus parabéns. Um rei honesto e fiel ao Senhor nosso Deus. Meus parabéns. Pois escolheu melhor obedecer ao Senhor nosso Deus. Pois Zacarias o ensinou a respeitar o Senhor. Durante esse tempo, Deus o abençoou. Porque ele tinha um professor, um mestre, um homem entendido e capacitado e usado por Deus para ensinar. Zacarias ensinou
a Uzias a obedecer ao Senhor nosso Deus. Uzias fez guerra contra os filisteus e derrubou as muralhas das cidades de Gate. Meus parabéns, Deus aprovava. De Jania e de Asdod. Depois construiu cidades protegidas por muralhas, perto de Asdod e em outros lugares da região dos filisteus. Ele saiu lutando contra os filisteus, vencendo e conquistando, porque o Senhor nosso Deus aprovava a ele, o protegia e o livrava, e tudo dava certo na vida dele, na caminhada dele, na trajetória dele. Os inimigos dele ele vencia tudinho, porque o Senhor nosso Deus dava a vitória a ele, e o Senhor nosso Deus era com ele. E não há nenhuma diferença. Nessa época, o Senhor nosso Deus também livra e protege e abençoa todos aqueles que o ama e o respeita e o obedece. Deus o ajudou a derrotar os filisteus. Os árabes que moravam em Gulbaal e os meunitas. O poder de Uzias aumentou e a sua fama se espalhou até o Egito. E os amonitas lhes pagavam impostos, porque o Senhor nosso Deus era com ele em guerras, batalhas. O Senhor nosso Deus era com ele. E ele obedecia. Ele era fielmente. Uzias obedecia ao Senhor nosso Deus e era fielmente com o Senhor nosso Deus. E muitos desrespeitam o Senhor nosso Deus. Muitos maltratam o Senhor nosso Deus. Muitos caluniam o Senhor nosso Deus, desrespeitando a autoridade do Senhor nosso Deus. Não tomam os exemplos dos antepassados. Não tomam os exemplos dos antepassados. Os antepassados, muitos foram desobedientes, mas outros que nasceram depois foram obedientes ao Senhor nosso Deus e fielmente ao Senhor nosso Deus. A fim de tornar mais forte as muralhas de Jerusalém, Uzias construiu torres no portão da esquina, no portão do vale e no lugar onde a muralha faz esquina. Construiu também torres de vigia nos campos. Por que ele construiu torre de vigia nos campos? Para o inimigo, para os inimigos filisteus e outros inimigos não viessem atacar e saquear as plantações dele. Por isso que ele construiu torres e colocou vigias para vigiar os campos.
e abriu uma porção de poços, pois tinha muito gado, tanto nas planícies como nos planaltos de Judá. Tinha também homens trabalhando nas plantações. Tinha homens trabalhadores que trabalhavam nas plantações de uvas e nas hortas das regiões montanhosas e nos campos férteis, pois se interessava pela agricultura. Meus parabéns, rei Uzias. Meus parabéns. Você foi um homem muito dedicado ao Senhor nosso Deus. Você foi um rei muito dedicado ao Senhor nosso Deus. Respeitava ao Senhor nosso Deus e obediente ao Senhor nosso Deus. Enquanto muitos estão se perdendo, desrespeitando o Senhor nosso Deus e caluniando o Senhor nosso Deus. Uzias tinha um exército de homens prontos para a guerra. Eles marchavam para a batalha em grupos organizados, de acordo com as listas que estavam aos cuidados do escrivão Jeiel e do oficial Maazias. O chefe desses dois homens era Hananias. Um dos generais do rei. O exército era comandado por 2.600 chefes de famílias. Todos eles soldados valentes. Eles comandavam um exército poderoso de 307.500 soldados, que estava à disposição do rei Uzias nas suas lutas contra os seus inimigos. Lembrem-se de quem é a favor de um rei, não luta sozinho. E não está sozinho. Porque todos os irmãos de luta, de batalhas, está com ele. E não há também nenhuma diferença. Quando Jesus, o Senhor, ele disse: quem é por nós, não é contra nós. E quem não é por nós, é contra nós. É nosso inimigo. E quem é por nós, é nosso amigo. Não lute com ele. Não o impeça de fazer a minha vontade. E quem não é por nós, é nosso inimigo. Não se junte com ele. Não seja amigo dele. É inimigo nosso. Uzias armou os seus soldados com escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e flechas e fundas para atirar pedras em Jerusalém. Os seus
engenheiros construíram máquinas de guerra que eram postas nas torres e nas esquinas das muralhas, a fim de atirarem flechas e pedras grandes. A fama de Uzias se espalhou por toda parte, e ele se tornou muito poderoso, pois Deus o ajudava. E os outros reis, e os outros exércitos, outros generais, já temiam o rei Uzias de Israel. Já tinham medo. A fama dele já estava crescendo, já estava aumentado, já tinha aumentado muito, bastante, porque o Senhor nosso Deus estava com ele. Povo de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, é só obedecer, é só ser fiel, é só ser fiel e obediente ao Senhor nosso Deus. É só obedecer e ser fiel ao Senhor Jesus, meus irmãos, para ter vitória, alcançar a graça. Porém, é ser somente fiel e obediente ao Senhor nosso Deus. Não procurar outros caminhos. E ser obediente a fazer tudo que Ele manda e estar pronto, disposto, disponível para Ele usar você. Porém, quando se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho. Aí não é bom. Não é bom se orgulhar. Não é bom se orgulhar. E essa foi a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. O grande sacerdote Azarias e 80 sacerdotes corajosos entraram atrás do rei Uzias e o enfrentaram, dizendo: ó rei, o senhor não pode queimar incenso ao Senhor Deus. Só tem esse direito os sacerdotes, os descendentes de Arão, que foram separados para este serviço. Saia deste lugar, ó rei Uzias. Saia deste lugar santo, pois o Senhor pecou contra Deus, e por isso Ele não vai abençoá-lo. Sabe, pecar contra o Senhor nosso Deus não é bom, porque o Senhor nosso Deus, Ele escolheu os descendentes de Arão para ser sacerdote, e somente eles era quem poderiam oferecer o incenso ao Senhor nosso Deus, queimar o incenso no altar. Mas Uzias pecou contra o Senhor nosso Deus quando ele pensou e agiu. E agiu, pecou. Não é bom. Não é bom desobedecer ao Senhor nosso Deus. Ao ouvir isso, Uzias ficou furioso com os sacerdotes. Ele estava ali no templo, perto do altar do incenso, segurando o queimador de incenso. E no momento em que ficou furioso,
uma doença contagiosa da pele apareceu na sua testa. O Senhor nosso Deus castigou o rei Uzias naquele momento. Azarias e os sacerdotes, vendo que ele estava com aquela terrível doença, o expulsaram imediatamente do templo. E ele mesmo tratou de sair depressa, pois o Senhor, nosso Deus, o havia castigado, porque pecou contra o Senhor, nosso Deus. E há muitos ainda que vivem blasfemando, caluniando, maltratando o Senhor, nosso Deus, desrespeitando o Senhor, nosso Deus. Mas eu não me preocupo com essas pessoas. Não me preocupo com essas pessoas, porque o Senhor, nosso Deus, sabe a hora, o Senhor, nosso Deus, sabe a hora e o momento certo de feri-los, de castigá-los e de feri-los. O Senhor, nosso Deus, sabe o dia e a hora certa e o momento certo de castigá-los e feri-los. Não cabe eu e nem a ninguém, amaldiçoar ninguém, nem jogar pragas a ninguém. Não cabe eu e nem o Senhor, e nem ninguém, não cabe nem a mim e nem ninguém amaldiçoar ninguém, nem essas pessoas que blasfemam e caluniam, maltratam e desrespeitam ao Senhor nosso Deus. Porque o Senhor nosso Deus, Ele sabe o dia, a hora e o momento certo de ferir e castigar essas pessoas desobedientes. O rei Uzias sofreu dessa doença até a morte. Não teve cura, não teve remédio para curá-lo. Porque quando o Senhor nosso Deus resolve, está resolvido. Quando Ele quer fazer, Ele faz e não se arrepende. E não tem quem possa tirar ninguém das mãos dEle. Quando Ele pega, Ele segura. Não tem ninguém que tire, que arranque-o da mão do Senhor nosso Deus. Não tem oração, não tem pedido, não tem petição, não tem promessas que faça ao Senhor nosso Deus mudar de ideia. E por ter ficado impuro, ele morava numa casa separada e ficou proibido de entrar no templo. O seu filho Jotão era quem mandava no palácio e governava o país. Todas as outras coisas que Uzias fez, desde o começo até o fim do seu reinado, foram escritas pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias morreu e foi sepultado no cemitério dos reis em Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis, por causa da sua doença. E o seu filho Jotão ficou no lugar dele como rei de Israel. Meus irmãos e minhas irmãs, não cabe a mim e nem a nenhum de vocês amaldiçoar e nem desrespeitar, nem rogar pragas a pessoas qual estão desobedecendo o Senhor nosso Deus, o desrespeitando e o desagradando. Pois o Senhor nosso Deus,
Ele está dizendo: tire a mão para que eu possa trabalhar. Tire a mão para que eu possa ungir, para que eu possa trabalhar. Tire as mãos para que eu possa ferir e castigar. Deixa essas pessoas desrespeitosas, incrédulas, com o Senhor nosso Deus, porque Ele sabe o dia e a hora de ferir e de fazer o que Ele quiser com essas pessoas. E agora, meus irmãos, vamos viver em paz. Todos nós que obedecemos fielmente ao Senhor nosso Deus. E agradecemos ao Senhor Jesus por ter nos arrancado de uma árvore podre e má. E nos ter escolhido para ser seus seguidores. Agora todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Amém e até logo.